será que você seria capaz de infligir dor sabendo que você está infligindo dor em alguém simplesmente porque alguém com autoridade mandou você fazer? E até onde você seria capaz de deixar de lado a sua empatia porque tem alguém mandando você fazer alguma coisa? E até onde será que você seria capaz de deixar de lado a sua empatia porque tem alguém te mandando fazer alguma coisa que você sabe que vai prejudicar uma outra pessoa? Era exatamente isso que o experimento Milgram queria ver. Até onde as pessoas estão dispostas a ir por causa de uma autoridade. Olá, eu sou a Gabi Fadel e esse é o Surto Coletivo, onde eu deixarei todos vocês surtados com alguma coisa. Se você gosta dos surtos, não se esquece de já curtir o vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, que me ajuda muito. Mas antes de eu explicar o experimento Milgram pra você, eu quero te explicar um pouco sobre a EBAC. Se você é novo aqui no canal, talvez você não conheça, mas a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia e eles são o meu parceiro favorito aqui do canal. A EBAC é uma plataforma de cursos online, cursos esses que te levam do zero, você pode entrar sem saber absolutamente nada do assunto e sair de lá prontinho para entrar no mercado de trabalho. São mais de 150 cursos que você pode fazer da onde você estiver, no tempo que você tiver, além de 2 pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC. Hoje em dia já são mais de 145 mil alunos na EBAC, todos eles transformando o seu futuro. Seja com gente que queria começar uma profissão e não sabia por onde, ou às vezes alguém que queria mudar de área, né, não estava feliz com o trabalho antes e resolveu fazer alguma outra coisa, ou pessoas que simplesmente querem melhorar, querem crescer profissionalmente na área que eles já trabalham, né? Ou às vezes até você que quer aprender alguma skill nova. E a EBAC tem cursos dos mais diversos assuntos. Tanto design de interiores quanto design gráfico. Você pode aprender a editar vídeos, fazer roteiro, aprender a ter a sua loja online, aprender marketing. O que você quiser tem um curso da EBAC para você. É audiovisual? É programação que você quer aprender? Arquitetura? Até game, tá? Até curso de game tem. Que esse daí era o que eu acho que o que mais me interessa. E o que é legal é que a EBAC, assim, não é só um curso online que você vai fazer com um monte de aula gravada. A EBAC também tem vários eventos, tanto online quanto offline, que você pode participar. Tem oficina de conhecimento, tem hackathon para você que tá aí aprendendo a programar. Tem várias atividades extracurriculares exclusivas para os alunos, além de um grupo do Slack, onde todos os alunos participam, você pode trocar ali figurinha com a galera. Seja para você criar ali discussões sobre o seu horário de trabalho, ou você tirar dúvidas, ou falando em tirar dúvidas, tá? Você ainda vai ter profissionais te acompanhando durante todo o período do seu curso, para você poder tirar a dúvida que você quiser. E todos os professores do EBAC são pessoas que também atuam no mercado de trabalho, então eles sabem exatamente o que você precisa para você exercer ali aquela profissão. No final do curso, você recebe um certificado que é reconhecido pelo mercado de trabalho e ainda por cima um portfólio para você entregar prontinho ali para quando você estiver procurando emprego. Ah, e outra coisa, tá? Alguns cursos da EBAC têm a conquista de emprego, que significa que se você não sair do curso da EBAC empregado, você recebe seu dinheiro de volta. E você ainda pode parcelar os cursos da EBAC em 21 vezes no cartão ou 24 vezes no boleto. A EBAC tem várias opções aí de pagamento facilitado para você começar agora a sua nova profissão. Então usa o meu cupom para R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Não perde tempo, essa é a sua oportunidade de ter o seu emprego dos sonhos. Agora vamos falar do experimento de Milgram? Para início de conversa, que Milgram é uma pessoa, né? Foi o cara que inventou esse experimento que acabou o experimento ficando conhecido pelo nome dele. Ele se chamava Stanley Milgram e ele nasceu no dia 15 de agosto de 1933 no Bronx, que fica em Nova York. Mas aí aqui você pode pensar aqui, o que será que estava acontecendo em 1933 no mundo, né? Tempo aí pra você pensar. Pois bem, o Milgram, ele era filho de um casal de judeus que tinha fugido da Romênia. Eles fugiram da Romênia durante a Primeira Guerra Mundial, né? E assim, o Milgram, ele acabou vivendo a vida dele, né? Crescendo ali nos Estados Unidos, ele já nasceu americano, mas ele tinha família na Europa, né, e família judia na Europa. Então, durante, assim, grande parte da infância e da adolescência do Milgram, ele ouvia dos pais dele sobre parentes que tinham sido assassinados ou que tinham sido levados pelo governo nazista. E aí, no final da guerra ainda, alguns dos parentes que tinham sobrevivido acabaram saindo da Europa, indo para os Estados Unidos e contaram
para ele todos os horrores que eles tinham vivido, né, na mão dos nazistas. E isso fez com que, assim, a visão de mundo do Milgram, ainda mais na época ali, né, onde você tá, assim, na adolescência, você tá formando o seu caráter, isso teve um impacto muito grande nele. Ele queria muito entender como é que uma pessoa comum, né, da cidade, uma pessoa que sempre teve uma vida normal, seu vizinho, consegue se tornar um assassino do governo, basicamente. É como que, basicamente, assim, uma sociedade inteira, um país inteiro, vários outros países viraram cúmplices de um genocídio de tamanha proporção como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Milgram, ele acabou se formando em ciência política na Queen's College. Então, em 1961, ele terminou o doutorado dele de psicologia social em Harvard. E aí, logo depois, ele começou a ser professor em Yale. Cara, só numa faculdade muito pica, hein? E foi em 1961 também que, assim, aí a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, né? E vários dos generais e pessoas de alto escalão nazistas estavam sendo julgadas. E aconteceu o julgamento de um cara chamado Adolfo Eichmann. Esse cara, ele era o cara responsável por organizar a logística do transporte dos judeus para os campos de concentração. Ou seja, basicamente, ele era responsável por organizar os trens da morte que levavam a galera. E quando ele estava no tribunal, né, ele tinha que se defender, o que ele disse foi que ele só estava obedecendo ordens. Porque ele não tinha culpa, ele só fazia o que ele era mandado. E quando ele falou isso, essa justificativa mexeu muito com o Milgram. Deixou ele, assim, realmente encafifado com o bagulho. Tipo, caralho, você só estava obedecendo ordens, mas olha o que estava acontecendo. Então ele se questionou, será que todas essas pessoas que participaram ativamente do governo nazista e fizeram coisas que causaram a morte de outras pessoas, realmente estavam fazendo isso só porque elas recebiam ordens? Será que essas pessoas eram cúmplices? Ou será que essas pessoas eram só como se fossem engrenagens de uma grande máquina? E aí ele transformou essa pergunta em um experimento. Qual é o ponto aonde uma pessoa cede a moral dela, o que ela acredita, a empatia que ela sente pelas outras pessoas, por uma ordem de uma autoridade? É basicamente assim, quanto de pressão eu preciso colocar em você para você causar sofrimento a uma outra pessoa. O experimento começou em julho de 1961. Primeiro, o Milgram publicou no jornal, né, um anúncio chamando pessoas interessadas, e o anúncio era bem curtinho, falava o seguinte: precisa-se de voluntários para um estudo sobre memória e aprendizado. Só que o estudo não ia ser nem sobre memória, nem sobre aprendizado. Mas ele não podia estragar sobre o que era o estudo, né? Porque senão as pessoas já iam pra lá com, né, a cabeça sabendo o que era. Então elas tinham que acreditar que elas estavam fazendo alguma outra coisa. No final foram escolhidos 40 homens. Todos esses homens tinham entre 20 e 50 anos. E todos eles eram, assim, pessoas comuns, trabalhadores. A grande maioria com ensino médio, que na época, né, era normal, era mais raro uma pessoa ter um estudo superior. E ele tentou selecionar, assim, as pessoas mais comuns e normais que ele poderia. E aí, quando eles chegavam nesse laboratório, eles encontravam duas pessoas. Um era um cara de jaleco branco, que se apresentava como o experimentador, né, a pessoa que ia comandar ali o estudo, o experimento. E a outra pessoa era uma outra pessoa que estava participando do experimento também, um outro participante. O experimentador explicava para eles que, independente do resultado do experimento, eles iriam receber o pagamento. Só de estar ali e de concordarem em participar, eles já iam receber esse pagamento, então eles não precisavam se preocupar de ir bem, de não ir bem, até que ponto que ia chegar o experimento, não precisavam se preocupar, eles já iam receber o pagamento, que era um pagamento bem ridículo de $4,50, que naquela época valia bem mais do que vale hoje, mas ainda assim, $4,50. Aí o experimentador fazia um sorteio, aonde uma pessoa ia ser o professor e a outra pessoa ia ser o aluno. Ele explicava que o objetivo desse experimento era estudar os efeitos da punição na aprendizagem. Se você punir alguém, se essa pessoa vai aprender mais rápido ou mais devagar. Então, a pessoa que seria o professor seria a pessoa que teria que ensinar as coisas que o aluno teria que decorar, e também seria a pessoa que aplicaria as punições. Só que aí é que tá. Na verdade, esses papéis eles já eram pré-definidos, porque a pessoa que era o aluno, entre aspas, que iria receber a punição, era um ator contratado. Ele fazia parte do experimento.
Quem estava ali sendo experimentado, né, sendo estudado, era o voluntário que ia ser o professor. Mas era importante fazer como se fosse ali um sorteio para a pessoa ter a impressão de que aquilo era arbitrário e ela poderia ter sido ela, né, ali como aluno. Mas o aluno acabava sempre sendo o Mr. Wallace, que era um senhor ali muito simpático de meia idade. Então o experimentador colocava o Sr. Wallace numa salinha fechada, então eles não conseguiam ver o Sr. Wallace, e ele prendia o Sr. Wallace numa cadeira, ele realmente era preso, tá, com um negócio de couro, assim, que ele dizia que era pra ele não conseguir tirar o braço, né, do choque, e aí ele colocava ali, passava como se fosse um gel, que ele dizia que era pra não dar bolha, não machucar a pele, e depois colocava um negocinho que seria o negocinho que ia dar choque. E essa pessoa ficava presa com os braços e os tornozelos presos numa cadeira. Como se fosse praticamente, assim, a descrição de uma cadeira elétrica, praticamente, tá? E enquanto eles estavam fazendo isso, a pessoa que era o professor estava observando tudo isso, vendo, né, que é o procedimento, vendo que a pessoa tá presa na cadeira. O Sr. Wallace, então, falava: eu preciso avisar que eu tenho um problema no coração. E aí o pesquisador respondia: embora os choques podem ser dolorosos, eles não são perigosos. E tudo isso fazia parte do experimento ali, né, pra passar um certo nível de veracidade. Aí, depois disso, o experimentador mostrava ali vários interruptores pro professor, que era onde ele daria o choque no Wallace, no Sr. Wallace, que agora estava preso dentro de uma sala e você não vê mais ele. Para mostrar pro professor como que é a potência dos choques, né, ele dava um choquinho de 45 volts nele para mostrar, para ele ter mais ou menos uma noção do que é. E esses interruptores todos, eles estavam marcados com uma descrição do nível de choque que eles eram. Eles iam de 15 até 450 volts. De 15 a 60 dizia assim, ó, choque leve. De 75 até 120, choque moderado. De 130 a 180, choque forte. De 195 a 240, choque muito forte. De 255 até 300, choque intenso. De 315 a 360, choque de extrema intensidade. E de 375 até 420, perigo, choque severo. De 435 até 450, simplesmente XXX. E a partir daí começava o experimento, que era mais ou menos o seguinte: o professor lia pares de palavra que geralmente eram coisas como casa vermelha, carro azul, esse tipo de coisa. E logo depois ele testava o aluno para ver se ele se lembrava de quais eram os pares de palavras. Ele falava uma pequena palavra, por exemplo, carro, e aí o aluno tinha que responder com a palavra que vinha depois, que no caso que eu dei agora era azul. Se o aluno acertava, nada acontecia. Mas se o aluno errava, ele levava um choque, que ia aumentando em 15 volts a cada erro. E aí, cada vez que o professor tinha que aplicar esse choque no aluno, ele tinha que falar ali no microfone para o aluno ouvir errado e o nível de choque que ele ia aplicar no aluno. Que era um detalhe que tinha sido colocado ali para dar um peso moral ainda maior pro que o professor estava fazendo. Só que, na verdade, né, o tal do Sr. Wallace, que estava lá, né, que era o aluno, não estava recebendo choque nenhum. Mas ele ficava ali fazendo um teatrinho, né, de que ele estava sentindo choques. Quando começavam os choques a partir de 75 volts, ele começava a dar uns gemidinhos de dor. Quando chegava aos 120 volts, ele pedia para parar. Aos 150, ele começava a gritar: eu não quero mais participar, eu tenho problemas cardíacos. Aos 270 volts, as reações começavam a ser gritos de dor bem altos. Aos 300 volts, tinha um barulho muito forte, como se ele tivesse batido numa parede ou na porta. E depois que você passava dos 300 volts, não tinha mais som nenhum vindo da salinha do Sr. Wallace. E aí o que acontecia é que se o professor demonstrasse algum tipo de dúvida ou preocupação com o que estava acontecendo com o Sr. Wallace, o pesquisador, né, o experimentador, ele mantinha a voz calma e assertiva e repetia as 4 frases
que eu vou falar exatamente nessa ordem, conforme o professor fosse demonstrando essa dúvida, né? Então, assim, se a pessoa fala a primeira coisa, né? O professor fala a primeira coisa de que ele não tá muito confortável. O pesquisador fala: por favor, continue. Se essa pessoa demonstrar mais alguma dúvida, a segunda coisa que o pesquisador fala é: o experimento exige que você continue. Se fosse esboçada mais alguma dúvida, a terceira frase era: é absolutamente essencial que você continue. E se depois ele ainda demonstrasse mais alguma dúvida, a quarta frase era: você não tem outra escolha, você deve continuar. Essas frases todas eram repetidas exatamente nessa ordem de forma padronizada. Se depois de ouvir essas 4 frases, o professor ainda demonstrasse alguma dúvida, né, ainda não quisesse participar, né, apertar ali o interruptor, o experimento era encerrado. Mas se o professor continuasse, o experimento só era encerrado quando eles chegassem no último nível, que era 450 volts. E até mesmo, né, quando alguns participantes dos professores falaram coisas do tipo: ele não tá mais respondendo, eu acho que aconteceu alguma coisa, o pesquisador respondia naquele mesmo monotom assertivo: a ausência de resposta deve ser tratada como um erro. Continue. E durante as sessões, o Milgram observou várias reações vindo dos participantes, assim, extremamente físicas de desconforto. Tinha muita gente que suava, começava a tremer muito, balançava a cabeça. Tinha gente que tinha muita crise de riso, inclusive essa daí eu tenho certeza absoluta que seria eu, que eu ia começar a ter uma crise de riso fortíssima. Teve gente até que fez tanta força aqui da mão fechada que a unha enfiou aqui na pele e sangrou. Teve inclusive 3 homens que chegaram a ter convulsões. Um deles, a convulsão foi tão grave que eles tiveram que encerrar o experimento. E os resultados acabaram sendo bem chocantes. Todos os 40 participantes chegaram aos 300 volts. Todos eles. Que era o ponto aonde o aluno, o Sr. Wallace, parava de responder. E a partir daí, só 5 homens pararam logo depois dos 300 volts, quando o Sr. Wallace parou de responder. Eles se recusaram a continuar. 4 ainda apertaram o botão mais uma vez depois que o Sr. Wallace parou de responder, e depois eles pararam. 2 interromperam aos 330, ou seja, eles ainda apertaram o botão mais outras 2 vezes. 1 em 345, 1 em 360, 1 em 375 e 26 participantes, ou seja, 65% de todos os participantes do experimento chegaram a aplicar o nível máximo de punição, mesmo com o Sr. Wallace não respondendo mais desde os 300. Nenhum deles foi ameaçado, nenhum deles recebeu nenhuma proposta de que iria receber mais dinheiro por causa disso. Inclusive, esse era todo o ponto, né, de deixar bem claro que eles iriam receber o pagamento independente do resultado do experimento. Só deles estarem ali, eles já iriam receber o pagamento. E mesmo assim, todas essas pessoas, 65% das pessoas, continuaram simplesmente porque tinha um cara ali de jaleco branco te mandando continuar. Mesmo que tivesse rolando todo um teatro em que parecesse que, no mínimo, aquele cara tinha desmaiado. O que o Milgram concluiu desse experimento é que tinham vários fatores que tornavam a obediência, assim, quase que inevitável. A primeira era que estava em Yale. E a faculdade Yale é uma das faculdades mais prestigiadas do mundo. Então você tá ali num ambiente onde você acha que você tem que fazer o que está sendo mandado. Confere também uma legitimidade muito grande para o experimento. O sorteio falso também, que cria uma igualdade de risco. Você acha que poderia ser meio que qualquer um ali. O fato de que você vai aumentando a voltagem muito aos pouquinhos. Então não é uma coisa muito abrupta. E também a distância física entre o professor e o aluno. Ele não tá vendo o que tá acontecendo, mas o pesquisador tá logo ali te olhando. E, inclusive, entre todos que recusaram, né, continuar o experimento em algum ponto, todos eles pediram desculpa pro pesquisador. É como se desobedecer o que tá sendo esperado deles, né, o que tá sendo mandado ali, fosse o erro e não seguir o que eles estão sentindo na moral deles. Ou seja, bastava você estar inserido no contexto correto
que existe uma chance altíssima de que você deixe a sua moral e a sua empatia de lado. Mesmo com essas pessoas todas tendo reações nervosas, a galera tendo crises de ansiedade por conta do que elas estavam fazendo. Então, logo depois da sessão, obviamente o Milgram aparecia e aí ele explicava que aquilo tudo era falso, que não tinha choque nenhum, o que era a verdadeira natureza do experimento. Né? Dizia que o Sr. Wallace lá era apenas um ator, né? Que ele estava seguro, que estava tudo ótimo. O Sr. Wallace aparecia, né? Mostrava que ele estava bem e tal. Mas apesar disso, assim, né? Muitos dos voluntários, né? Dos professores saíam de lá completamente abalados. Tinha muita gente que acabava chorando, ou então tinha uma crise de riso de nervoso. Mais uma vez seria o meu caso. Né? E alguns deles chegaram a confessar que eles tinham certeza que o Sr. Wallace estava morto na outra sala. Um dos participantes, inclusive, falou o seguinte, né? Eu pensei que o senhor já tinha morrido. Eu continuei porque o doutor insistia e eu achei que se era um experimento da universidade, devia ser seguro. Um outro falou o seguinte: eu queria parar, mas ele disse que eu tinha que continuar e eu não queria estragar o experimento. Só pra você ter noção do quanto que esses homens estavam nervosos enquanto estava acontecendo esse experimento, né? Enquanto eles estavam lá apertando os interruptores e dando choque nesse cara, teoricamente. Teve um dos participantes, né, era um senhor de 46 anos, ele começou a ter uma crise de riso, assim, incontrolável, enquanto ele falava assim, meu Deus, ele tá gritando lá, enquanto ele tentava respirar e se acalmar. Teve um outro que começou a chorar no meio do experimento, passando mão no rosto, assim, e falando, meu Deus, a gente vai matar esse homem. E quando o Milgram fazia essa entrevista com eles depois do experimento, né, que explicava, ele fazia algumas perguntas, né, pra essas pessoas, e perguntava numa escala de 1 a 14, só Deus sabe por que 1 a 14, tá? Que porra de base é essa de 1 a 14, que eu nunca vi isso na minha vida? 1 a 14? 1 a 12 eu ainda acho que faz sentido. Sim, 12 é uma base que faz muito sentido pra você fazer uma base numérica de 12. 14? Mas enfim, 1 a 14. O quanto que você acha que doía esses últimos choques que você tava dando nesse cara? E a média geral, né, de todos eles ficou em 13,42. Ou seja, todos esses caras achavam que eles estavam infligindo muita dor ao Sr. Wallace. Dos participantes todos, né, 83% declararam estar felizes que tinham participado do experimento. Apesar disso, muita gente disse que, assim, nas próximas noites não conseguiam nem dormir. Esse não foi o único experimento que o Milgram fez. Ele depois fez outras variações desse mesmo experimento, mudando pequenos detalhes para entender o que é que influenciava mais ou menos nessa autoridade, enquanto que as pessoas iriam obedecer. Quando a vítima estava na mesma sala, próxima ao professor, a mais ou menos aí 1,5 metro, ou seja, bem pertinho, a taxa de obediência caía de 65% para 40%, que eu ainda acho que é muito alto. Quando o professor tinha que fisicamente segurar a mão da pessoa numa placa de metal para que ela recebesse o choque, a taxa de obediência caía para 30%. Que aqui vamos combinar uma coisa, isso nunca funcionaria porque deve ser receber o choque junto, né? Mas, enfim, o choque não era real de qualquer jeito. Quando o pesquisador não estava presente ali na sala, mas ele dava as ordens por telefone, era quando a taxa de obediência caía mais ainda, ia para 21%. Inclusive, muitas vezes a pessoa mentia no telefone, dizendo que estava aplicando choque e não estava. Eles até tentaram tirar o experimento da faculdade de Yale e colocaram num escritório comum. E a taxa também caía, mas não tanto assim. Ia para 48% a taxa de obediência. E quando eu falo taxa de obediência, tá? Esses números todos que eu tô te falando, tipo 48% e tal, é de pessoas que chegavam até o final do experimento, tá? Chegavam até os 450 volts. Outras variações que essas eu acho, assim, extremamente interessantes, tá? É quando eles colocavam outros professores, que no caso seriam outros atores contratados. Eles colocavam ali a pessoa que estava sendo o voluntário, né, que é a pessoa que não fazia parte, e outros 2 professores que eram atores. Quando esses outros 2 professores que eram atores se rebelavam, eles desistiam do experimento, se recusavam a continuar até o fim, só 10% dos voluntários ia até o final. A maioria deles se revoltava junto. Mas, quando os outros 2 professores
continuavam ali até o final, a taxa de obediência era de, pausa dramática, 92%. Ou seja, as pessoas que estão à sua volta vão interferir no quanto você se sente confiante ou não para você se opor a essa autoridade. O que o Milgram concluiu de todos esses experimentos é que o que sustenta o comportamento, né, de você obedecer a ordens que estão fazendo mal a uma outra pessoa, não é que você é uma pessoa cruel, não é sobre isso, mas é um mecanismo psicológico de transferência de responsabilidade que ele resolveu chamar de estado agente. É basicamente como se você, pessoa, deixasse de responder como um indivíduo autônomo que tem controle sobre as suas próprias ações, e você passa a se enxergar apenas como um instrumento da vontade de uma outra pessoa. Não é você que está tomando essa decisão, então isso tirou o peso do que você está fazendo. Quem está tomando essa decisão é outro alguém. Essa pessoa tem a responsabilidade pelo que vai acontecer, e não você. Você não tem responsabilidade nenhuma. De acordo com Milgram, abre aspas, a obediência é o mecanismo psicológico que liga o indivíduo à estrutura social. É a cola que mantém a sociedade coesa e, paradoxalmente, é também o que permite que atrocidades sejam cometidas em nome da ordem. Então, ele comparou tudo isso, né? Ele inclusive escreveu um livro sobre todos esses experimentos, onde ele compara isso com o que ele viu dos julgamentos dos nazistas. Que muitas vezes essas pessoas que estavam ali sendo julgadas, né, e que tinham colaborado e que tinham permitido, feito coisas, né, que causaram com que todo o governo nazista e que tudo tivesse acontecido do jeito que aconteceu, né, e que todo esse genocídio gigantesco tivesse acontecido, que essas pessoas não necessariamente são pessoas sádicas, que estão ali e que de alguma forma aprovam esse comportamento terrível, aprovam o genocídio, aprovam a morte de umas outras pessoas. Mas são pessoas que muitas vezes têm um grande respeito por autoridade, pessoas que são burocratas, que acreditam na hierarquia e que elas têm que respeitar essa ordem, essa hierarquia. Que o perigo não está nas pessoas serem monstros. Basta, na verdade, um monstro e várias pessoas comuns que obedecem ordens sem questionar. Esse estudo tem algumas controvérsias, né? Muita gente acredita que ele não conseguiria ser repetido hoje em dia, porque os participantes foram enganados, foram expostos a um grande estresse emocional de achar que talvez eles pudessem ter matado alguém, e tem um consentimento duvidoso que as pessoas, embora elas tenham concordado em participar de um estudo, elas não sabiam exatamente onde elas estavam se metendo. Mas o Milgram sempre defendeu o estudo, né, dizendo que nenhum dano real realmente foi causado e que ele acredita que o que foi descoberto nesse experimento, né, vale o desconforto. Esse estudo é um dos estudos, assim, que é um dos pilares da psicologia moderna. E ele, inclusive, já foi replicado milhares de vezes em outras condições, em épocas diferentes, muitas vezes de maneira mais ética, e os resultados sempre foram muito parecidos. Esse experimento já inspirou filme, série, e inclusive é um dos experimentos que inspirou o experimento de Stanford, que tem vídeo aqui no canal sobre ele também. Ou seja, o que a gente pode aprender sobre isso é: você não deve nunca obedecer cegamente a nada. A gente precisa de pessoas que desobedecem e que desafiam as autoridades. Mesmo quando todo mundo estiver fazendo alguma coisa, você deve ainda assim se perguntar: eu deveria estar fazendo essa coisa? O que é que eu acredito sobre isso? Nunca se deixe levar por autoridade nenhuma. Esse é o grande problema e é o que leva a certos governos cometerem genocídio. São as pessoas que se permitem virar engrenagens disso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito surtadinho, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!